E aí galera, beleza? Bom, vamos agora para a segunda aula do nosso curso de Lógica de Programação, que é aula exatamente a respeito de saída de dados. Bom, a saída de dados é um conceito extremamente importante. Basicamente, você está vendo que está sendo exibidos aí os dados no seu computador, tipo saída de dados, enfim. Isso daí é a forma como o computador exibe os dados processados na tela para o usuário, ou os dados processados de uma maneira impressa numa impressora. Por exemplo, você certamente já teve que imprimir algum documento. Bom, aqueles dados que são colocados no seu documento, por exemplo, eles foram processados pelo computador e tipo eles foram colocados ali naquele papel, basicamente isso. Bom, e mais alguns exemplos de saída de dados são os textos nos blogs que nós costumamos ler, textos no prompt de comando, até mesmo aquele texto que a gente digita no computador que ele é mostrado na tela, isso é um exemplo de saída de dados. Textos escritos pelo teclado que são visíveis na tela, como é o caso do PowerPoint, enfim. A impressão de um arquivo, enfim. Existem vários exemplos de saída de dados, vários exemplos. E cara, o dispositivo básico de saída de dados é o monitor. Então, é pelo monitor que são exibidos os dados que o computador ele processa, basicamente isso. Em pseudocódigo, a saída de dados ela ocorre de uma maneira muito simples. E claro, lembre-se que o primeiro programa de um computador deve dizer a seguinte frase: Olá mundo, ou Hello World, basicamente isso. No Portugal Studio funciona basicamente da seguinte forma: na saída de dados você tem o comando escreva. Daí, tipo, com o comando escreva você basicamente escreve na tela tudo aquilo que você quer exibir. Basicamente isso, cara. Daí, tipo, dentro dessas aspas aqui você escreve aquilo que você quer que seja exibido. Basicamente isso. Aqui no caso é o Olá Mundo. É isso. Daí essa daqui é a saída de dados no caso. No caso seria o computador exibindo aquilo que você programou. Basicamente isso. Bom, eu tenho uns exercícios aqui para vocês que é. Na verdade, eu vou fazer alguns desses exercícios aqui com vocês. Bom, primeiro de tudo, escreva um programa no Portugal Studio que escreva Olá Mundo. E o segundo, escreva um programa que exiba o seu nome. Eu vou fazer esses dois aqui com vocês. Vamos lá. Já tenho um template. Na verdade, isso daqui já veio do Portugal Studio mesmo. Bom, basicamente isso. Bom, como vocês podem ver, eu meio que fiz meu algoritmo aqui para escrever a frase Hello World, daí foi basicamente isso que ele fez. Cara, é muito simples. O conceito de saída de dados é um conceito muito simples. Enfim, e cara, na boa, isso daí funciona para qualquer texto, por exemplo, meu nome aqui. Gustavo. Daí, por exemplo, a minha idade. Tem... Enfim, é basicamente isso, cara. Cara, e saída de dados e processamento são as coisas que eu diria que são as mais básicas assim da lógica de programação. Então, é bem importante que você entenda bastante saída de dados, você entenda que os dados que estão sendo exibidos pelo seu monitor, esse daí é um exemplo de saída de dados, enfim. Basicamente isso, cara. É importante que você entenda isso porque
Cara, isso daí é a coisa mais básica, basicamente isso. Na próxima aula a gente já vai entrar em questões de variáveis, questões de entrada de dados, que antes da saída de... Quer dizer, que depois... Pera. Que... que... Cara, na boa, alguns computadores, tipo... Quer dizer, alguns programas tipo esse, o Portugal Studio, eles utilizam entrada de dados também, que são os dados que a gente digita no nosso teclado, basicamente isso. Bom, vários programas eles, eles utilizam entrada de dados. Bom, e o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês principalmente como é que você faz a entrada de dados em Portugal Studio, claro. Mas você vai entender também onde que ficam armazenados esses dados assim, que, que você manda, digamos assim, para o seu computador, que você digita no computador. Basicamente isso. E aí que entraria o conceito de variáveis também. Mas é isso. Cara, espero que tenha ficado explicativo, espero que não tenha ficado muito confuso. Espero que tenha dado para entender, basicamente isso. Se vocês gostaram, peço que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, principalmente. Cara, eu acredito que comentário é o mais importante. Ao invés de um like, um comentário. Principalmente se você tiver alguma dúvida, cara. Se você tiver alguma dúvida, digite aqui nos comentários a sua dúvida. Se eu não responder, muito provavelmente uma outra pessoa vai responder. E é isso, cara. É isso. Falou, gente. Tchau.